Nesse vídeo eu vou entrevistar Léo Cunha, escritor mineiro super reconhecido dentro do universo da literatura infanto-juvenil, com mais de 60 livros publicados, com quase 30 anos de carreira e ainda é professor universitário. Bom, ninguém melhor do que ele próprio para falar sobre sua trajetória na estreia do Bela Entrevista. Com vocês, Léo Cunha. Eu já estou aí na literatura infantil e juvenil há quase 30 anos, né, como escritor, como tradutor, também dando palestras, oficinas e conversando com leitores. E nesse tempo todo o que me agrada mais é pensar a literatura como obra de arte mesmo, como arte da palavra, né? Então, algo que vai tocar as emoções, as sensações, que vai encantar, que vai divertir, que vai espantar, que vai provocar o leitor, mas nada com intuito pedagógico ou didático. Eu não acho que esse é o papel da literatura, né, da arte em geral. Eu acho que não é, pelo menos não é o tipo de literatura que me interessa muito, como leitor nem como autor. Né? Não me interessa muito essa literatura moralista ou pedagógica. Eu gosto mais da literatura que vai pela sutileza, que vai pela sensibilidade, pela emoção. Então é isso que eu busco, né? Principalmente é tocar as sensações, as emoções do leitor. Eu também concordo com você, Léo. A literatura é realmente uma belíssima manifestação artística, nos transporta para um universo paralelo, para um mundo mágico, único, e faz o mais legal de tudo, faz nosso corpo mexer. A gente mexe com as nossas sensações, mexe com todos os nossos sentidos. Isso é o mais legal da literatura. Bom, e isso independe se é literatura jovem, se é literatura infantil, se é literatura adulto. Esse é um barato da literatura. Bom, Léo, eu vi também que você nos últimos anos escreveu peças de teatro infantis. Me conta mais um pouquinho sobre isso. Eu sempre fui apaixonado por teatro desde criança. Eu tive a sorte de assistir muitas peças, por exemplo, da Maria Clara Machado no Rio, lá no Tablado. Né? Minha mãe era uma grande amiga da Maria Clara e a gente nas férias ia muito assistir as peças. E ali eu fiquei fascinado com as possibilidades do teatro, né? O teatro infantil, né? De como que poderia ser ao mesmo tempo divertido e provocador e, e meio surreal às vezes, né, e surpreendente. Tudo isso me fascinava muito. E aí alguns dos meus livros, algumas das histórias que eu criei, eu achei que funcionariam bem no formato de teatro, né? Como uma peça a ser montada para um público. E aí alguns desses meus textos foram publicados até como teatro, e alguns foram montados por grupos aqui de Minas, do Rio Grande do Sul, do Rio. E é muito bacana, eu já assisti já essas peças e acho muito legal ver né, a peça que você criou sendo montada e muitas vezes também te surpreendendo. É um prazer. Léo, eu que já conheço um pouco mais sobre você, já fui sua aluna na graduação de jornalismo, eu sei que você já escreveu contos, que você já escreveu crônicas, que você escreve literatura infanto-juvenil. Mas eu queria saber qual que é a sua praia, assim, qual que é a linha literária que você mais curte, que você mais se dedica? Bom, eu já trabalhei com alguma coisa de literatura adulta, já trabalhei em jornais, já fui cronista de jornal, já fiz trabalho como professor já universitário há, né, mais de 20 anos. Mas sim, o que me dá mais prazer, o que me dá mais gosto é a literatura, né? Especialmente escrever para crianças e para jovens, eu acho um grande barato. É um universo que sempre me fascinou, né? Eu tive a sorte de crescer praticamente dentro de uma livraria, né? Minha mãe tinha uma livraria para crianças e para adolescentes quando eu era pequeno. E
E eu frequentava aquela livraria, lia de tudo e fiquei muito encantado com aquele universo e continuo até hoje. Eu acho que tem, né, é um campo muito rico, inesgotável, e eu pretendo continuar, né, me dedicando muito à literatura infantil e juvenil, mesmo que de vez em quando eu escreva um conto, um poema, até uma novela adulta que eu escrevi recentemente, né, ou meus trabalhos como professor e tal. Mas sim, né, eu acho que o que me dá mais prazer é esse trabalho com a literatura infantil. Nossa, muito bacana. A versatilidade é tudo nisso, né? Na verdade, a gente pode aproveitar toda a nossa criatividade em várias áreas dentro da literatura. E convenhamos, crescer dentro de uma livraria, que infância boa, né? Literalmente muitas histórias para contar. Léo, eu queria te perguntar, na verdade, sobre a importância do incentivo à leitura. Eu tenho um objetivo claro aqui com o canal, que é incentivar, criar o hábito de leitura nas pessoas, esse prazer delicioso, que na verdade eu acho que vai muito além. Eu acho que a gente com leitura, a gente consegue ter senso crítico, a gente consegue ter uma visão de mundo mais apurada, né? Eu queria saber um pouquinho o que você pensa sobre isso. Eu acho que é importante a gente lembrar que o Brasil é um país com problemas sérios de leitura, né, de letramento. Tem muita gente que é analfabeta funcional, tem muita gente que não consegue entender as sutilezas de um texto, né, as entrelinhas, né, ou mesmo de um discurso de um político, ou de um discurso publicitário, ou até mesmo de uma narração esportiva. Então, quer dizer, falta uma intimidade maior com a nossa língua, com as capacidades discursivas que a linguagem oferece. E eu acho que a melhor maneira de remediar isso, ou de transformar esse quadro, é investindo na literatura, né? Porque a literatura é um texto bastante rico, que trabalha com os múltiplos significados, trabalha com a sutileza, trabalha com as entrelinhas, trabalha com as metáforas, com as metonímias, com a ironia, com as figuras de linguagem em geral, né? Então, o texto literário permite que a pessoa conheça melhor a língua, conheça melhor a maneira como a gente pensa, como a gente fala, né? Como a gente dialoga. E então acho que é importantíssimo valorizar né, e apostar na leitura literária desde criança. E eu acho que cada um tem o seu papel, né? Os escritores, os ilustradores, os editores, os professores, a mídia, né? Os sites, os blogs, né? Entender a importância da literatura, a força da literatura, e valorizar sempre, tentar sempre apostar nas boas obras literárias, nos bons contos, romances, poemas. Então o caminho é esse. Bom, eu tenho uma adoração especial por um livro seu, que é Um Dia o Rio, né? Que é esse aqui, ó. Vou até mostrar aqui. Que ele é um livro que trata de um tema triste, denso, de uma forma poética, sutil, com uma delicadeza, assim, sabe? Eu, assim, me encantei por esse livro. Tem ilustrações lindas, o texto é maravilhoso, impecável, para tratar daquele tema da tragédia de Mariana que aconteceu e que ele continua, infelizmente, atual nos dias de hoje. Eu queria que você me falasse um pouquinho desse livro. É um livro que, ao mesmo tempo, né, foi um grande desafio, mas, ao mesmo tempo, tem me dado muitas felicidades. Né? O livro Um Dia um Rio foi uma resposta poética à grande tragédia, né, lá do Rio Doce, de Mariana, de Bento Rodrigues. E a intenção minha, do ilustrador André Neves, da editora Márcia Leite, da Pulo do Gato, nossa intenção era fazer um livro que não fosse um livro de denúncia ou um livro panfletário, também não fosse um livro informativo que trouxesse várias informações sobre o acontecimento, porque isso tudo já estava na mídia, já estava nos jornais, nas revistas, já estava, né, na televisão, no rádio. Então isso as pessoas já tinham. Nossa intenção era, então,
fazer uma obra que fosse pelo caminho da sensibilidade, da poesia, da sutileza, né? Construísse o rio como um personagem com o qual o leitor pelo qual ele vai se interessar, com o qual ele vai simpatizar, né? E que vai se envolver com aquele rio, que é um ser generoso, um ser que traz coisas boas para os peixes, para os pescadores, para as crianças que brincam ali, as lavadeiras que lavam as roupas ali, para todo mundo que convive, que nada, que brinca, que trabalha no rio. E então o rio personagem, que depois esse personagem vai ser atacado, né? E com isso quem está lendo vai sentir essa dor do rio. Então fazer um texto que ao mesmo tempo que era poético, mas uma narrativa, uma prosa poética, vamos dizer, e que tocasse as pessoas pela emoção, pelo sentimento, e não por uma denúncia mais objetiva, né? Eu acho que não deveria ser esse caminho, porque isso já tinha na imprensa. Então o livro, né, para a gente conseguir fazer isso, foi, claro, muito delicado, foi um trabalho de muita dedicação, de muita conversa entre a editora, o ilustrador e o escritor, né? Um trabalho feito realmente coletivamente e do qual tenho muito orgulho. Felizmente tem tido ótimo resultado, né? Nas críticas, na premiação, nas respostas dos leitores. Eu vou muito a escolas conversar sobre ele. E eu acho que ele deu muito bem o seu recado, né? Eu acho que não faz sentido agora, por exemplo, fazer um Dia um Rio 2 sobre Brumadinho, né? Não acho que não é o caso. O livro Um Dia um Rio já dá conta dessa questão, porque ele não fala especificamente do Rio Doce, ele fala de qualquer rio, de um rio que está sendo atacado, que está sendo desrespeitado, né? E esse rio personagem, que pode ser um rio de qualquer lugar, né? De qualquer estado, ou uma lagoa, uma montanha, uma praia, qualquer um desses fenômenos naturais que esteja sendo desrespeitado, esteja sendo atacado, né, por atos de responsabilidade, de ganância, seja o que for. Então não faz sentido fazer um Dia um Rio 2, mas eu, né, tenho plena convicção de que o primeiro já deu conta do recado e que vai continuar sendo uma leitura interessante para as crianças, para os adolescentes, para os adultos também que o lerem. De fato, é um livro que toca as pessoas, é um livro lindo, onde o texto e as ilustrações conversam, uma coisa assim, de uma forma encantadora, de uma forma poética, é realmente muito bonito. E é uma literatura infantil, mas sendo um livro infantil, eu posso afirmar que ele também cabe a adultos. Eu mesma, assim, fiquei encantada com o livro, é um livro que eu faço questão de ter na minha estante, inclusive, e eu acho também que esse livro é destinado a adultos, justamente por ser um tema mais complexo, mais denso, mas tratado de uma forma poética, de uma forma linda. Bom, acho que tem uma pergunta que muita gente gostaria de fazer para você. Eu queria saber as dicas que você tem para quem quiser escrever para criança. É um público tão específico, tão doce, tão sutil. Eu queria que você desse algumas dicas aí para o pessoal que queira escrever para crianças. Então, dicas para quem está querendo escrever para crianças, né? Essa é uma pergunta que sempre me fazem. E, claro, é uma pergunta importante, né? Tem muita gente que se encanta pela literatura infantil e fala: eu também gostaria de escrever um livro, de ilustrar um livro, de publicar um livro para o público infantil. E qual que é o caminho, né? Enfim, existem vários caminhos, evidentemente, mas eu acho que coisas importantes primeiro, seja um bom leitor, né? Leia muito. Existem muitos livros maravilhosos de literatura infantil nos vários gêneros, né? No humor, né? Na fantasia, né? Na crônica, na poesia, na aventura, na ficção científica. Então, conhecer o que tem, o que existe publicado de interessante, tanto livros brasileiros quanto livros traduzidos, livros recentes, livros antigos. Quanto mais a gente lê essas publicações, mais a gente vai aumentando nossa bagagem
nosso repertório e tem maior chance da gente fazer alguma coisa que seja nova, que seja surpreendente, né, que não repita o que já existe aí, mas que ao mesmo tempo, ao ler isso tudo, você acabe buscando a sua própria voz, o seu estilo, que é uma coisa que não vai acontecer talvez de primeira, né? Talvez vai demorar aí alguns livros, alguns anos, mas é o caminho, né? Eu vejo que hoje o meu texto não é exatamente como era lá quase 30 anos atrás, quando eu comecei. Então, a leitura, né, da boa literatura infantil e juvenil é fundamental. Outras dicas é não ter medo de compartilhar, de mostrar o livro para outra pessoa, de pedir dicas, reler, reescrever, né? Dificilmente um texto vai ficar perfeito, vai ficar bom, vai ficar muito bom de uma primeira vez. Pelo menos comigo eu não tenho essa sorte, né? Tudo eu reescrevo várias vezes. Gosto muito da reescrita, de editar, de cortar, de aumentar, trocar palavras, ler em voz alta, repetir, até chegar numa solução que eu acho que é satisfatória, que está bonito, que está agradável, que está interessante, que está envolvente e que pode conquistar o leitor, né? Então, reescrever, reler, ler em voz alta, compartilhe o texto e leia bastante. Eu, inclusive, estou escrevendo meu primeiro romance, não é literatura infantil, mas eu acho que uma das dicas que você deu é uma das mais valiosas. Eu acho que para a gente escrever bem, seja qual o gênero for, né, a gente tem que ser bom leitor. A gente tem que ler muita coisa. A leitura enriquece tudo na gente, assim, o vocabulário, as experiências. Então, acho que essa dica foi brilhante. Agora eu queria saber de você, o que você acha do mercado editorial brasileiro? O que você pode dizer pra gente? Sobre o mercado editorial, ao mesmo tempo é um mercado muito amplo, né? Existem centenas de editoras, né? Então são várias possibilidades de uma pessoa mandar um texto e conseguir a publicação. Muitas, né, centenas de editores que trabalham com literatura infantil e juvenil. Ao mesmo tempo, é um mercado bastante poluído já, assim, no sentido de há muita gente, né, há muitos escritores, muitos ilustradores. Então você precisa de encontrar o seu espaço ali. E com certeza não vai acontecer, né, no primeiro livro, né? Eu acho que a carreira tem que ser construída lentamente, né? Você tem que pensar um livro de cada vez, capricha em cada um dos livros, não pensa já, lá na frente, quando eu tiver sucesso, não. Vai aos poucos, você já não vai começar a ser convidado para ir em feiras de livro, fazer palestras em escolas, editoras te pedindo originais, isso não vai acontecer no início da carreira. É uma coisa que a gente tem que construir. Mas ao mesmo tempo é um mercado que tem um potencial muito grande, né? Tem três caminhos que ele trilha, né? A venda direta em livrarias, a venda via escolas e a venda para os governos estadual, municipal, federal. Então o Brasil tem essa tradição de grandes compras governamentais, né? De programas como o PNBE, como o PNLD, e kits literários das cidades, dos estados. Então acho que isso é uma grande parte do mercado. Mas também tem essa outra parte que passa pelo ambiente escolar, né? Livros que as crianças leem nas escolas e debatem e adotam, entre aspas, né? Então é um mercado rico, né? Bastante plural, tem muita editora, muito escritor, muito ilustrador e claro, é difícil, mas para quem realmente acredita e tem talento e tem perseverança, vai conseguir o seu espaço aí. Bom, Léo, agora eu vou para a última pergunta. Na verdade, é um pedido. Eu gostaria de saber de você quais são os seus livros favoritos e algum escritor que você indique aí para nossa turma aqui do Livros da Bela. Bom, eu posso dar várias dicas, né? Dos meus livros, eu daria como dicas Um Dia um Rio, né? Que a gente está falando dele aí, é um livro que está muito oportuno hoje em dia.
Também eu falaria do Caixinhos de Prata, que também é um livro do qual eu me orgulho muito, uma história que fala sobre 3 netos que vão visitar uma avó, uma velhinha que está com Alzheimer, né, e já não recorda, eles não lembram, não reconhece, e aí eles tentam criar estratégias para interagir, para se comunicar, para se ligar afetivamente com essa avó. É um livro que foi lançado há 2 anos pela editora Paulinas e também tem tido uma trajetória bonita. Entre os meus juvenis, eu citaria 2 livros. Um livro de crônicas, que é o Manual de Desculpas Esfarrapadas, que é um livro de crônicas divertidas que tem feito também bastante sucesso aí há quase 20 anos e várias edições sucessivas, e que aposta muito nisso, né? Na crônica leve, divertida, surpreendente e também crítica. E um livro de terror que tem também feito bastante sucesso, que é o 3 Terrores, publicado pela editora Atual. Sobre os meus escritores favoritos, são muitos, eu li demais, né? Desde criança eu li tudo quanto é tipo de autor, brasileiro, estrangeiro, dos vários gêneros, mas eu vou citar a Silvia Ortoff, que foi a minha grande madrinha literária, que foi, né, aquela escritora que abriu muitas portas para mim lá no início da minha carreira e que me influenciou muito, né? Uma escritora que tinha muito humor, muita poesia e gostava muito também do absurdo, do nonsense. Todos esses são elementos que eu curto muito e que eu trabalho, né, em boa parte da minha obra. Então eu sugeriria, por exemplo, Os Bichos que Tive, né, da Silvia Ortoff, para crianças. Mudanças no Galinheiro Mudam as Coisas por Inteiro, também um livro infantil muito bacana dela. E conheçam, né? Conheçam a Silvia, que é né, um exemplo para muita gente. Um abraço e até a próxima. Bom, Leo, eu queria deixar aqui o meu abraço e o meu agradecimento pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente no quadro de estreia do Bela Entrevista. Muito obrigada mesmo, foi muito legal contar com você. E a você, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, com essa entrevista maravilhosa. Foi tudo feito com muito carinho. Eu queria saber de vocês o que vocês acharam do vídeo, se vocês conhecem o livro Um Dia ao Rio, se vocês sabem o porquê, né? Se acompanharam essas 2 tragédias que aconteceram aqui em Minas. Deixa um comentário aqui pra mim que eu quero ler de vocês, tá bom? Bom, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para vocês receberem as notificações de que tem vídeos novos, tá bom? Eu conto com vocês aí e quero ler os comentários, tá bom? Deixa aqui embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo.